Ajude-nos o Senhor também nesse aspecto. Que sejamos sensíveis, que sejamos delicados, que sejamos amorosos, mas que sejamos cheios da verdade, para tratar os assuntos entre nós, para que a casa de Deus não seja um bolo fermentado, mas pães asmos. E assim celebramos a festa. Sabe, irmãos, muitos de nós partimos o pão na mesa do Senhor com pães asmos. Não que isso também seja uma regra, mas sem dúvida é a prática, talvez, da grande maioria de nós. Será que esse pão asmo tem significado? Será que esse pão asmo está refletindo o que nós estamos lendo aqui em Coríntios? Será que quando nós estamos ao redor daquela mesa com os nossos irmãos, nós podemos olhar para o céu e dizer: Senhor, somos para Ti um asmo, em sinceridade e em verdade, alimenta-te de nós. E o Senhor então encontra satisfação, nos dá a Sua presença, enche o nosso coração de júbilo, de gozo. Não é assim a mesa do Senhor? Ou não deveria ser assim? Mas os coríntios eram indiferentes no assunto da santidade. Oh, amados irmãos, não há um versículo na Bíblia que diga assim: sede poderosos, porque o Senhor, seu Deus, eu, Senhor, vosso Deus, sou poderoso. Mas há muitos que dizem: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Que se queremos a presença do Senhor, a doçura de tocá-lo, ainda que as orlas de suas vestes, nós precisamos avançar em santidade de vida, de mente, de coração, de conduta para Ele. Mas os coríntios eram indiferentes. Então Paulo, que maravilha esse vaso e esse serviço. O assunto em Corinto era sério. Mas olha aqui uma nota para você também ponderar. Paulo não entrou diretamente no assunto, digamos assim, propriamente ou diretamente. Ele aborda o assunto indiretamente, mas de uma maneira a mais poderosa. Você percebeu? O assunto é de imoralidade entre eles. E quando ele vai tratar o assunto, onde ele vai? Que lição nós estamos aprendendo aqui, irmãos? Onde ele vai? Ele vai lá. E ele vai dizer assim: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele está dizendo: vocês são redimidos pelo precioso sangue. Essa era uma vida que vocês, coríntios, viviam. Pagãos, promíscuos. Agora não mais. Ele escreve assim para eles: tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes. Lembra-se? Na primeira epístola ainda. Fostes santificados, fostes purificados pelo Espírito do nosso Deus. Que maravilha, irmãos. Então é aí que ele vai, falando do sangue e do asmo. Então ele vai dizer: se é assim, o Cordeiro Pascal foi imolado pelos nossos pecados, então celebremos para ele uma festa, não mais com aquele fermento promíscuo, imoral, ofensivo ao Senhor, mas com asmos de sinceridade, asmos de verdade, para que ele tenha um tabernáculo de reunião entre nós. E isso particularmente é do que a mesa do Senhor fala. É isso que Ele quer nos dar na sua mesa, queridos irmãos. Então não sejamos indiferentes quanto à santidade. Sabe, irmãos, os mais valorosos servos do Senhor aprenderam o que é vida santa e não viviam uma vida de regras. Eles aprenderam o cerne da lição. Sabe qual é o cerne da lição de santidade? É: meu Senhor, isso te agrada ou isso não te agrada? Porque eu não quero me envolver com nada que não te agrade. Então viveram vidas tão valiosas. Nós aprendemos deles. Seus livros estão aí nas nossas mãos. E nós estamos cumprindo aquilo que Boaz disse para Ruth ainda hoje: bebe daquilo que os servos tiraram, dos poços mais profundos da revelação de Deus, do amor de Deus. Por que eles tiraram água de poços tão profundos? Porque eles viveram vidas santas. Mas os coríntios foram indiferentes quanto à santidade.
E essa é mais uma marca da imaturidade deles. Ainda, a quarta delas. Veja o capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ah, que regra de ouro é essa, amados irmãos? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar, governar, reger por nenhuma delas. Aqui nós temos um complemento ao que já falamos na marca anterior, a questão da santidade. Vamos nominá-lo de falta de discernimento espiritual, especialmente em meio àquilo que é lícito. Ouviu bem, amado irmão, irmã? Os coríntios eram imaturos também, porque eles tinham falta de discernimento espiritual, particularmente no meio das coisas lícitas. Então eles pensavam mais ou menos assim: não, eu posso, é lícito. O que há de errado nisso? Não é muitas vezes as perguntas que nós mais fazemos, pois são perguntas de imaturidade, porque a pergunta não é esta. Posso, não posso, devo, não devo. A pergunta, já falamos qual é. Senhor, agrada-te ou não agrada-te? Essa pergunta os coríntios não conheciam. Então Paulo diz: tudo é lícito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar. Irmãos, ouçam com atenção. Se há algo nas coisas lícitas que são imensamente problemáticas para nós, é essa característica de domínio, exatamente porque é lícito. Vamos citar um exemplo muito prático, e que tem sido uma luta para tantos irmãos: comer. Irmão, beber, ao ponto de se embriagar, digamos assim, ou mesmo beber licitamente, pensemos assim. Paulo disse a Timóteo: usa um pouco do vinho, né? Alguns se apoiam muito nesse texto para fazer o que quiser com o vinho, né? Mas deixemos isso de lado. Mas você tem a opção de tomar o vinho ou de não tomar o vinho, concorda? Você não é obrigado a tomar vinho, e nem a não tomar vinho. Mas e comer? Você não tem que comer? Claro que você tem que comer. Comer para sustentar teu físico, não é? Existe uma coisa que a Bíblia chama de glutonaria, que é quando nós tratamos com a licitude de comer, mas comer nos domina. Comer é compulsivo. Nós olhamos para aquele prato e aquilo desperta em nós uma paixão, uma compulsão, não é? E nós temos que comer. Se nós não comemos, nós estamos perdendo, não é? Como crianças que comem 1 quilo de chocolate, de bombom, não é? Antes que o irmão chegue e pegue o meio quilo, não é? Imaturidade. Compreende, irmão? As licitudes, elas têm muito poder de nos dominar. Dominados por sono, dominados por vida sexual, dominados por comida, coisas que nós temos que fazer, não é? É vida normal. Dormir, ter uma vida de relacionamento normal, sexualmente falando, comermos, não é? Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Graças ao Senhor. O Espírito Santo é aquele que nos confere o que em Gálatas Paulo chama de o domínio próprio. Sabe, amados irmãos, se o Senhor tardar de novo, nós podemos ter dias de muita privação em todos esses elementos. Você se lembra aquele servo do Senhor que foi levado no século passado a uma prisão comunista? Nós já citamos o exemplo dele algumas vezes aqui. Não é o Otmani, é um outro irmão. Ele foi conduzido a uma prisão comunista por 22 anos e de lá saiu, por incrível que pareça, num lugar onde os prisioneiros viviam apenas 6 meses e todos morriam por causa das condições de trabalho forçado. Esse irmão viveu neste campo 22 anos e depois, pela permissão do Senhor, a ação do Senhor, ele foi libertado. E então, ele compartilhou alguma coisa com alguns jovens nessa época, muitos anos atrás, e alguns jovens tiveram o privilégio de estar ali com ele e ouvi-lo pessoalmente, de uma maneira reservada. E ele compartilhou algo sobre o tempo que viveu ali. E uma das coisas que ele disse foi: eu aprendi a viver com muito pouco.
no sentido de alimento. Um irmão serviu uma comida para ele, um pratozinho normal para uma pessoa idosa, ele tinha mais de 70 anos. Um pratozinho normal para um idoso de 70 anos. Ele olhou para aquele prato e disse assim: é demais.